Olá, meus amores da 31B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro de atividades, o 2 ainda, tá? Hoje a gente conclui o livro 2 de Ciências, nas páginas 58, 59, 60, 61 e 62. Estas páginas vão valer como avaliação 1 do segundo trimestre, tá? Então, aqui na página 58, está falando para nós sobre a luz, tá? Que é o conteúdo que a gente vem vendo nas últimas aulas. Então, aqui no exercício 1 diz assim: a luz, assim como o som, é uma onda. Existem corpos luminosos que produzem luz própria e corpos iluminados que apenas refletem a luz que recebem. Assinale as imagens e classifique os corpos, representando em cada uma delas como iluminados, e a gente coloca um I, ou luminosos, a gente coloca um L. Então, todas as imagens que os corpos forem luminosos, apresentarem luz própria, a gente vai colocar um L, onde estão os clipes, ó, onde estão os clipes. E todos os corpos que forem iluminados, que necessitam da luz de outra coisa para aparecer para nós, a gente vai colocar o I, tá bem? Então, nós temos o sol, lâmpadas, lua, fogo, crianças e vagalume, tá? Então, a gente vai marcar com L de luminoso ou I de iluminados, tá certo? E aí diz assim: observe novamente as imagens, das crianças e responda qual é a fonte de luz que as ilumina no parque. Então, o que está iluminando elas, tá? De onde vem a luz? Aí vocês vão colocar de onde vem. Depois, assinale a imagem que representa um meio onde o som não se propaga, mas a luz se propaga. Em seguida, justifique a resposta. Então, a gente tem o fundo do mar e o espaço sideral. E aí, vocês vão marcar com X a resposta certa. Onde é que a gente tem luz, mas não tem som? Tá? É no fundo do mar ou é no espaço sideral? O que vocês acham? E aí, aqui embaixo, onde estão as canetas da tia, vocês vão responder por que vocês marcaram a imagem que vocês marcaram, tá? Depois, lá na página 59, diz assim: estas 3 portas foram feitas de madeiras diferentes. De materiais diferentes, desculpa. A é feita de madeira. A B é feita de vidro jateado, que ele fica fosco, tá? E a C é um vidro comum que fica transparente, tá certo? E aí, a gente vai marcar as alternativas certas da A até a C. Então, ali diz assim, ó: qual porta permite que você enxergue nitidamente quem está chegando? Então, vocês vão marcar com X qual porta que a gente consegue enxergar nitidamente, ver perfeitamente quem está chegando. Aí, vocês marcam com X a resposta. B, qual porta é a mais adequada para que você consiga se esconder, pois quem se aproxima não consegue vê-lo? Então, vocês vão marcar com X a resposta certa. Qual dessas portas aqui a gente consegue se esconder e ninguém nos enxergar? Tá? Depois a C. Por esta porta, você consegue ver alguém se aproximar, mas não consegue saber exatamente quem é. Que porta é essa? Aí vocês vão marcar com X qual porta que a gente até enxerga, mas não enxerga perfeitamente, tá? Depois, a letra D diz assim: relacione as portas ao tipo de material que elas são feitas. Então, a gente tem aqui A, porta de madeira, B, porta de vidro jateado e C, porta de vidro. E aí, diz assim, ó: material transparente, material opaco e material translúcido. Então, vocês vão marcar o que for material transparente, vocês vão montar a letra da porta. O que for material opaco, vocês vão colocar a letra da porta. E que for material translúcido, vocês vão botar a letra da porta, tá? Depois, aqui na 4. Sobre os materiais opacos, transparentes e translúcidos, pinte os espaços referentes à definição
Identifique cada material de acordo com as cores. Então, a gente tem amarelo opaco, azul transparente e verde translúcido. E aí diz assim, deixa a luz passar, mas não diretamente. Deixa a luz passar completamente e não deixa a luz passar. Então, o que for opaco, a gente vai pintar o quadrado de amarelo. O que for transparente, a gente vai pintar o quadrado de azul. E o que for translúcido, a gente vai pintar o quadrado de verde, tá? Tia, não me lembro muito bem a diferença de opaco, translúcido e transparente. Voltem lá no conteúdo, tá? Lá nas primeiras páginas onde a gente fala de luz, que ali tem a explicação direitinha, tá? Depois, nós vamos lá pra página 60. Aí que a tia tá tirando aqui as marcações, tá? A tia vai mostrar aqui pra vocês enquanto ela esconde as respostas. Tá bem? Ó, então a tia tá aqui escondendo as respostas pra gente conseguir ver quais são as atividades que nós temos. Opa! Bom, então aqui, ó, no exercício número 5, diz assim: por meio da visão, podemos perceber as propriedades da luz. Quais propriedades da luz podem ser observadas nessas situações representadas a seguir? Então, a gente tem um copo com um lápis, estão vendo? E ali, ó, um cristal com várias cores saindo, refletindo deles, tá? E aí, vocês vão ter que explicar quais são essas propriedades da luz que a gente enxerga ali, tá certo? Tia, não me lembro, tenho dúvida. Volta lá no conteúdo, tá? Que lá vocês conseguem encontrar, lá no livro didático, tá? O grosso aqui, tá bem? Depois a tia mostra pra vocês quais são as páginas que vocês vão precisar usar para responder as atividades, tá? Vocês vão ter que ler as páginas, tá certo? Depois, na 6, diz assim: os materiais apresentam diferentes características, entre elas a capacidade de formar sombras. Sobre este assunto, responda as questões. Então, vai ter várias questões sobre sombras, tá? Na realidade, 2 questões. Aqui tem uma imagem, ó, de uma sombra, e diz assim: a sombra observada na imagem ao lado é de qual objeto? Aí diz porta, parede e cortinas. Então, vocês vão marcar com um X qual é o objeto que está fazendo essa sombra, tá? Depois, a B. Como essa sombra foi feita? Então, como é que acontece o efeito da sombra, o fenômeno da sombra, tá? Aí, vocês vão escrever aí nas linhas onde estão as canetas da tia, como é que acontece a sombra, tá certo? Depois, a 7 diz assim: Alice é uma menina que adora se observar no espelho. Utilizando as palavras do quadro, complete o texto que explica este fenômeno. Então, tem opacos, espelhos, refletida, olhos, linha reta, lisos e menina. Então, diz assim: os tracinhos mostram 2 características da luz. Ela viaja sempre em... Aí, tracinhos, é refletida quase que completamente quando atingida objetos tracinhos e muito tracinhos. Funciona assim. A luz chega até a tracinhos e uma parte é absorvida e outra é tracinhos. Então, essa luz chega ao espelho e é refletida novamente até os tracinhos dela, tá? Então, vocês vão ler de novo e ver quais palavras daquelas dali do quadro se encaixam em quais lugares, tá certo? Depois, aqui no exercício 8, diz assim:
Os olhos são órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Sobre a visão, faça o que se pede. E aí na letra A diz assim: recorte as imagens da tira lateral e colhe-as no espaço a seguir, montando o quebra-cabeça que representa o que acontece quando a luz chega nos nossos olhos, permitindo que enxergamos um objeto. Então aqui, ó, tem a tira, ó. Estão vendo? As tiras. Então vocês vão ter que montar esse quebra-cabeça neste quadro que tem aqui, tá? Uma dica: montem a imagem primeiro para ver se a imagem tá certinha, para depois colar, tá certo? Ó. Então, o que que tem aqui para nós? É o desenho do olho, tá certo? Então, vocês vão ter que montar bonitinho do jeito que ele tem que ficar. Depois, na letra B, diz assim, ó: relacione os números da imagem que você montou com as etapas da visão. Então, aqui, ó, as imagens tem, ó, 1, 2 e 3. Então, esses números vocês vão relacionar com o que tá aqui, tá? O que que acontece de número 1, o que acontece no número 2 e o que que acontece no número 3, tá? Então, diz: a luz chega até a árvore e é refletida até os olhos. Ela passa pela pupila, que pode abrir ou fechar para ajustar a quantidade de luz que entra nos olhos. Depois, a imagem formada é enviada pelo nervo óptico ao cérebro, que a interpreta. Em seguida, a luz chega à retina, estrutura onde é formada a imagem invertida da árvore. Então, o que que acontece primeiro? O que que acontece em segundo e o que que acontece em terceiro? Então, vocês vão numerar, tá? Na ordem certinha. Depois, aqui a 3, ó, diz assim: explique por que não enxergamos no escuro. Então, vocês vão dizer com as palavras de vocês por que que a gente não consegue enxergar no escuro, tá? Depois, nós vamos lá para a página 62, tá? Só um minutinho, a tia vai esconder aqui as respostas pra gente conseguir ver as atividades da página 62, tá certo? Então, ó, o exercício 9 fala assim para nós: manter a saúde dos olhos é muito importante, pois eles são os órgãos responsáveis por capturar a luz, permitindo que o objeto seja visto. Assinale as alternativas que apresentam cuidados importantes que devemos ter com os nossos olhos. Então, a gente vai marcar somente as respostas que estão falando para nós, o que nos ajuda a cuidar dos nossos olhos. Então, aqui tem esfregar os olhos, assistir a televisão numa distância segura, usar o telefone celular e ler no escuro, e usar o óculos de sol em dias ensolarados. Então, a gente vai marcar as respostas certas, tá? É mais de uma resposta. Depois, no 10, diz assim: as imagens são interpretadas pelo cérebro, mas nem sempre essa interpretação é correta, pois algumas imagens podem enganar o nosso cérebro. Observe as imagens a seguir e depois responda as questões. Então, a primeira imagem é essa aqui, ó. E diz assim: esta imagem está ou não se movendo. Então, vocês vão responder se está ou não se movendo, tá? Depois, esta imagem aqui. Estão vendo? E diz assim: o que você enxerga nesta outra imagem? Então, o que que vocês conseguem enxergar aqui nessa imagem, tá? Então, vocês vão contar para ti o que que vocês estão enxergando nesta imagem, tá certo? Então, essas são as atividades de hoje, tá? Da página 58 até 62. Essas atividades fazem parte da avaliação 1. É tudo sobre luz. Tia vai mostrar para vocês agora, no livro didático, onde vocês tem o conteúdo para ajudar vocês a responder. Então, página 62, página 63, páginas... Desculpa, gente. Não é 60, é página 22, tá? Página 22 do livro didático,
página 23 do livro didático, página 25, página 26, tá? Depois, a página 30 e a página 31. Todas do livro didático, onde tem os conteúdos para a gente conseguir fazer essas atividades do livro de atividades da página 58 a 62, tá? Podem usar o livro para ajudar vocês. Quando vocês terminarem, peçam para o pai e para a mãe mandar as fotos dos exercícios pro e-mail do Atividades EAD. Não esqueçam de pedir para colocar o nome, a turma e a disciplina, tá? Peçam também para o pai e para a mãe escreverem que é avaliação 1, tá? Só para ficar bem registradinho ali para tia, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa avaliação 1 de ciências. Livro de atividades, páginas 58 a 62. O livro 2, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, peçam para a mãe e para o pai mandar um e-mailzinho para a tia que a tia responde, tá? Então, beijinho para vocês, até a próxima aula.